Uma eleição para presidente dos Estados Unidos foi acompanhada com tanto interesse em todo o planeta. E agora, o que acontecerá na Casa Branca e no mundo nos próximos 4 anos? Ganhei capital político e pretendo gastá-lo. O presidente George Bush prepara-se para o segundo mandato, fortalecido pela maior votação que um presidente já recebeu na história americana. Na agenda, o desafio número 1 é a pacificação do Iraque. O jornalista Warren Hogue, que já foi correspondente do jornal New York Times no Brasil e na Europa, acha que a violência no país só tende a aumentar. Não pode deixar Iraque assim, numa guerra civil que realmente nós provocamos com a invasão. Então, eu simplesmente não vejo saída, eu vejo uma amplificação dos problemas. Próximo alvo dos Estados Unidos, o Irã e seu programa nuclear? Warren acredita que não. Nossos recursos estão totalmente investidos em Iraque. Simplesmente não temos tropas, forças, possibilidade nenhuma de fazer invasão à Síria, por exemplo, ou Irã. Além do Iraque e do combate ao terrorismo, outra prioridade do governo Bush é a relação com a maior potência do Oriente, a China. Não só pelas relações comerciais, mas porque a China se tornou o país mais influente na Ásia, posto ocupado no passado pelos Estados Unidos. O governo Bush vai querer recuperar o espaço perdido com influência política. A América Latina não tem destaque na política externa de Bush, mas o Brasil é importante por ser considerado fator de estabilidade na região. Eu acho que eles estão muito felizes com Lula, porque eles tinham tanto medo que Lula seria um presidente bem da esquerda e não é. Quando se trata de comércio internacional, a relação tem mais conflitos. Os Estados Unidos não pretendem facilitar a redução de subsídios agrícolas, uma reivindicação do Brasil. Na economia interna, uma sequência de nós para desatar. A maior perda de empregos desde a Grande Depressão na década de 30. Um déficit das contas públicas à beira da explosão. O fantasma de uma crise na Previdência Social. A proposta do governo é a privatização parcial das contas de aposentadoria. Apesar do quadro negativo na economia, Bush recebeu uma votação recorde de 55 milhões de votos. A reeleição do presidente Bush revelou um fator surpresa que as pesquisas de opinião não haviam detectado. Uma ampla maioria conservadora reelegeu o presidente porque vê nele o homem que representa valores morais tradicionais, a fé religiosa e a família. O padre Clement Krug é um estudioso da relação entre política e religião. Ele fez um apelo muito forte para as pessoas religiosas, para as igrejas, especialmente as igrejas fundamentalistas. Uma onda conservadora varreu o interior dos Estados Unidos, principalmente nos 11 estados da região conhecida como Cinturão da Bíblia, que aprovaram emendas às constituições locais, proibindo o casamento entre homossexuais. A campanha de Bush soube explorar a imagem do ex-alcoólatra que superou o vício amparado pela mulher, Laura, e que encontrou o caminho da salvação nas palavras da Bíblia. Ele vai transformar esse apoio pessoal em um programa político, programa duro, programa da direita. Ele acha que foi a política dele que ganhou. Eu acho que realmente foi a imagem pessoal e o valor que ele representa que ganhou. Lei marcial no Iraque. O primeiro-ministro iraquiano, Ayad Alawi, anunciou o estado de emergência em todo o país, com exceção da região norte, onde vivem os curdos, depois que 21 oficiais iraquianos foram mortos neste domingo. Alawi disse que o objetivo é viabilizar as eleições marcadas para janeiro. Nos próximos 60 dias, os iraquianos estarão sob toque de recolher e podem ser detidos e ter suas casas revistadas se houver suspeita de que colaborem com as milícias que enfrentam as tropas americanas. Mais 2 soldados americanos foram mortos em Bagdá hoje. Já chega a 1.125 o número de militares americanos que morreram na guerra do Iraque.
Em Faluja, a cidade que é o centro da resistência iraquiana, a imposição da lei marcial levou as tropas de ocupação a fechar todos os acessos. O comando militar americano só aguarda a ordem oficial para invadir a cidade. Na hora de passar pelo raio-x, disseram para o agente de segurança, abre aspas, se você abrir a mala, a bomba vai explodir, fecha aspas. Os dois foram acusados de passar informação falsa de forma maliciosa com a intenção de comprometer a segurança de vidas humanas, crime previsto no Código Penal americano e que pode ser punido com 5 anos de prisão e multas. Daniel Correia morava com a mãe nos Estados Unidos há 2 anos. No dia 26 de outubro, ele deveria ter voltado para o Brasil, mas foi preso no Aeroporto Internacional de Miami com o amigo paraibano Misael Cabral. A mãe de Daniel diz que não sabe o que aconteceu, mas uma nota do Departamento de Justiça americano descreve como foi a prisão dos jovens. Os dois passavam a bagagem pelo raio-x e uma das malas de Misael foi retirada da esteira para uma vistoria mais detalhada. Naquele momento, ele teria perguntado, e aí, já achou a bomba? E dito, se abrir a mala, ela vai explodir. A segurança do aeroporto foi mobilizada e os 2 brasileiros foram presos, mesmo depois de identificado o objeto que eles levavam. Era um equipamento utilizado na fabricação de pranchas de surf. Os surfistas foram levados para este presídio, que você vai ver agora aí nas imagens. E eles permanecem incomunicáveis. Essa é a imagem da bomba usada na fabricação de pranchas e aí está a imagem do presídio onde os surfistas estão. No Iraque, o exército dos Estados Unidos já se prepara para a batalha mais difícil desde o início da ocupação. O cenário dos combates vai ser Faluja, principal foco da resistência rebelde. Este fim de semana, o primeiro-ministro iraquiano decretou o estado de sítio. O governo vai poder impor o toque de recolher, prender pessoas suspeitas e invadir residências. A reportagem é do correspondente Marcos Luzecan. Mascarados, prontos para matar e morrer. São eles os alvos dos soldados americanos apoiados por tropas do Iraque. O objetivo é tomar Faluja, a cidade de maioria sunita à beira do rio Eufrates, 50 quilômetros a oeste de Bagdá, é considerado o maior reduto de grupos rebeldes iraquianos. Seriam eles os responsáveis pela série de ataques com homens e carros-bomba nesse fim de semana, que resultou na morte de mais de 60 pessoas. Hoje a cidade amanheceu cercada pelas tropas americanas e alguns pelotões iraquianos. Uma operação que conta também com o apoio aéreo de caças F-16. O principal hospital de Faluja foi tomado pelas tropas americanas. Desde ontem, o Iraque vive sob lei marcial. São pelo menos 60 dias de estado de emergência declarados pelo governo para tentar reassumir de fato o controle do país, devastado pelas ações de sabotadores e terroristas. A tomada de Faluja pode se tornar a mais violenta batalha urbana desde a Guerra do Vietnã, quando as tropas americanas perderam 142 soldados para capturar a cidade de Hue em 1968. O que se pretende agora é tentar resolver 2 problemas de uma só vez. Abalar a autoconfiança dos rebeldes e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para as eleições gerais no Iraque, que continuam marcadas para janeiro. O governo americano sabe que a democracia, antes de tudo, depende de paz. E mais um capítulo da controvérsia sobre a misteriosa doença de Yasser Arafat, presidente da Autoridade Nacional Palestina. A mulher dele, Surra Arafat, acusou os principais dirigentes palestinos de conspiração para tomar o poder do marido. O primeiro-ministro Ahmed Corey, o secretário-geral da Organização pela Libertação da Palestina, Mahmoud Abbas, e o secretário de Relações Exteriores, Nabil Shahd, adiaram a viagem a Paris. É o que conta de lá o correspondente Caco Barcelos. Em Ramallah, muita gente reza pela vida do líder, símbolo máximo da luta pela criação do Estado palestino independente. No quartel-general de Ramallah, é grande a expectativa por notícias concretas sobre o estado de saúde de Arafat. Mas os 3 dirigentes palestinos, que iriam viajar hoje a Paris para tirar as dúvidas com os médicos, tiveram que cancelar a viagem por causa do protesto da mulher de Arafat. Numa entrevista emocionada à rede árabe de TV Al Jazeera, Surra Arafat disse que considerava a viagem da delegação palestina um ato de conspiração, uma tentativa de enterrar o líder palestino vivo.
Surra Arafat é a única pessoa que tem acesso à UTI, onde o marido está internado há 6 dias. Segundo a direção do hospital militar, é ela que controla o que deve ser divulgado. Os médicos disseram que foram proibidos por Surra de dar informações com detalhes sobre a causa e a natureza da doença. Os líderes palestinos, segundo as informações que nos chegam agora, decidiram fazer a viagem a Paris. A imprensa internacional destaca a confusão em torno de Yasser Arafat. Veja também por que a França enviou 600 soldados à Costa do Marfim para controlar a revolta contra franceses. A semana começa com as seguintes manchetes. El País, na Espanha, a mulher de Arafat acusa líderes palestinos de quererem enterrar o marido vivo. Süddeutsche Zeitung, na Alemanha, meu marido está bem, diz mulher de Arafat. Sunita. A cidade está sob pesado bombardeio. Ainda não há confirmação oficial sobre o início da ofensiva em larga escala contra a cidade, mas forças americanas já assumiram o controle de pontos estratégicos, entre eles o principal hospital da região e também 2 pontes sobre o rio Eufrates. Em Bagdá, um carro-bomba explodiu perto de um comboio militar dos Estados Unidos. 2 iraquianos morreram. O atentado suicida foi na estrada que leva ao aeroporto da capital. Um carro foi atingido pela explosão. Tropas americanas cercaram a área onde são frequentes os ataques contra comboios militares. Em Fallujah, a aviação americana lançou intensos bombardeios contra a cidade, onde estariam entrincheirados de 1.000 a 6.000 rebeldes, segundo cálculos do comando militar. Nas ruas quase vazias da cidade, combatentes sunitas circulam carregando metralhadoras e lança-granadas. No domingo, forças dos Estados Unidos e do Iraque assumiram sem luta o controle do principal hospital da cidade. Vários homens que estavam no local foram detidos. Também neste domingo, no norte do país, rebeldes mataram 2 motoristas turcos e destruíram os caminhões-tanque que eles dirigiam. As vítimas foram queimadas vivas depois que os agressores atingiram os veículos com granadas perto da cidade sunita de Samarra. Um terceiro caminhão também foi queimado, mas não se sabe o que aconteceu com o motorista. Trabalhadores estrangeiros são alvo constante de rebeldes. Ontem, um grupo islâmico liberou um vídeo ameaçando decapitar 3 motoristas jordanianos. A organização deu um prazo de 48 horas para que o governo de Amman proíba as empresas locais de transportar mercadorias para tropas dos Estados Unidos no Iraque. O país está sob lei marcial que vai durar 60 dias. A medida foi tomada na tentativa de controlar a violência e viabilizar as eleições gerais marcadas para janeiro. O grupo liderado pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, o terrorista mais procurado pelos Estados Unidos no Iraque, divulgou um vídeo pela internet com imagens de um suposto atentado suicida. 3 soldados britânicos e um intérprete iraquiano morreram nesse ataque. As imagens seriam de um atentado ocorrido na última quinta-feira. Elas mostram um veículo repleto de explosivos circulando por uma estrada no sul de Bagdá. O motorista suicida permite a passagem de carros civis antes de detonar as bombas ao lado de um comboio militar. Foi o primeiro atentado suicida contra tropas britânicas no Iraque. 8 soldados ficaram feridos. Eles faziam parte de um contingente de 850 homens deslocados pela Grã-Bretanha para áreas a sudoeste de Bagdá. A finalidade era liberar as forças americanas para atuar mais intensamente na repressão a rebeldes nas cidades controladas pelos sunitas. Os britânicos estavam baseados em Basra, uma cidade relativamente tranquila no sul do país. Os 3 líderes da Autoridade Nacional Palestina vão mesmo visitar o presidente Arafat. Eles embarcam ainda hoje para a capital francesa. O primeiro-ministro Ahmed Corei, o ex-premier Mahmoud Abbas e o ministro das Relações Exteriores, Nabil Shaat, tinham desistido da viagem depois das críticas feitas pela mulher de Arafat. Surra Arafat tinha afirmado que eles estariam participando de uma conspiração contra o líder palestino internado em Paris. Surra Arafat deu uma entrevista emocionada à rede TV árabe Al Jazeera. Ela acusou Mahmoud Abbas, Ahmed Corei e Nabil Shaat de tentarem enterrar o presidente palestino ainda vivo. Surra disse que Arafat está bem e vai voltar vivo aos territórios palestinos. Horas depois, um assessor de Arafat veio a público para anunciar o cancelamento da viagem dos 3 líderes, mas rebateu as críticas de Surra. Segundo Tayyab Rahim, as palavras dela não representam a voz do povo palestino e que o próprio Arafat seria contra as alegações. Um alto funcionário da Autoridade Nacional Palestina também desqualificou as acusações de Surra Arafat. Segundo Sufian Abu Zaida, ligado ao movimento Fatah, Surra não tinha visitado o marido sequer uma vez desde o começo da última intifada.
e afirmou ainda que Yasser Arafat não é propriedade particular dela. Em Jenin, na Cisjordânia, 4 palestinos foram mortos por forças israelenses. De acordo com militares de Israel, os 4 eram integrantes das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Os militantes foram atingidos quando viajavam de carro. Agentes israelenses entraram na cidade disfarçados para executar os ativistas. Os 4 homens que eram procurados por envolvimento em atentados tentaram abrir fogo ao perceber a aproximação dos agentes, mas foram mortos antes de poder reagir. Jenin é uma das cidades palestinas que mais abrigam terroristas. O ataque acontece no momento em que o presidente palestino Yasser Arafat está internado entre a vida e a morte na França e as lideranças palestinas tentam manter a ordem nos territórios. Um ambientalista de 21 anos morreu no leste da França num protesto contra o transporte de lixo nuclear do país para a Alemanha. O trem que carregava o lixo passou por cima da perna dele. De Paris, Adriana Brandão. O ativista tinha 21 anos, mas sua identidade não foi revelada pelas autoridades. Sabe-se apenas que ele era originário da região da Meuse, no leste da França. Ele participava com outros 7 camaradas de uma manifestação antinuclear e se deitou nos trilhos da linha ferroviária logo após uma curva. Com a aproximação do trem a uma velocidade de 100 km por hora, o grupo se dispersou, menos o jovem, que teve a perna amputada pelos vagões. Segundo a polícia, o grupo se escondeu no mato antes de tentar bloquear o comboio. Por isso, os manifestantes não foram detectados pelos agentes encarregados de garantir a segurança do transporte de lixo nuclear. Além disso, um helicóptero que patrulhava no setor tinha se distanciado minutos antes do acidente para reabastecimento. O resíduo nuclear estava sendo enviado para a Alemanha após tratamento na usina francesa de La Hague, no norte do país. Trata-se do 7º comboio de lixo atômico enviado de retorno para a Alemanha desde abril de 1996, quando Berlim assinou um contrato para reciclagem nuclear com a empresa francesa Cogema. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, para a Globo News. De urânio no país. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Solana afirmou que se o acordo for alcançado, não há mais necessidade de levar o caso ao Conselho de Segurança da ONU. A crise com o governo de Teherã aumentou ainda mais nos últimos meses, depois que o país decidiu prosseguir com o enriquecimento de urânio, fundamental para a fabricação de material nuclear. Mas Teherã afirma que o programa tem o único objetivo de produzir energia, o que é contestado pelos Estados Unidos. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica fez um alerta à comunidade internacional. O mundo está numa corrida contra o tempo para evitar que armas nucleares sejam usadas em ataques terroristas. A declaração foi feita no primeiro dia da Conferência Internacional de Segurança Nuclear em Sydney, na Austrália. Mohamed El-Baradei afirmou que no primeiro dia da conferência que o mundo ainda não está preparado para enfrentar ataques com armas nucleares ou biológicas. Por isso, os países precisam agir com rapidez para aumentar as normas de não proliferação de armas de destruição em massa. Baradei disse que no momento a única alternativa é torcer para que esses ataques não aconteçam. El-Baradei também aproveitou para comemorar a possibilidade de um acordo que congele o programa de enriquecimento de urânio no Irã e afirmou que este é um passo importante para aumentar o controle da não proliferação de armas nucleares no mundo. O baiano Fábio Pereira, que vivia ilegalmente em Londres desde o ano passado, foi condenado à prisão perpétua pela justiça britânica. Ele confessou ter matado um fotógrafo britânico milionário. Passou a usar a identidade, os cartões de crédito e até a mansão da vítima. De Londres, Jader de Oliveira. Fábio Pereira matou o fotógrafo John Goodman, de 51 anos, em abril do ano passado, por achar que a casa onde Goodman vivia, no bairro de Ealing, oeste de Londres, estivesse desocupada. O crime ocorreu quando Goodman, que vivia sozinho, o encontrou usando a casa. Os vizinhos, que não viam Goodman desde março, resolveram 4 meses depois informar a polícia sobre o seu desaparecimento. Quando a polícia chegou à casa do fotógrafo, quem abriu a porta foi Fábio Pereira, de 25 anos, que usou na ocasião um nome falso. Ele se identificou como sendo José Santos. A polícia descobriu que Fábio havia se apropriado de cartões de crédito, da conta bancária e de telefones celulares de John Goodman. E até ser preso, gastou 10 mil libras, aproximadamente 53 mil reais. Quando foi preso em agosto do ano passado e formalmente acusado do crime em outubro, o corpo do fotógrafo ainda não havia sido descoberto. Jornais sensacionalistas ingleses associaram o caso ao enredo do filme O Talentoso Ripley.
Para um desses jornais, o Sunday Mirror, Fábio Pereira inspirou-se de fato no que viu na tela. O juiz que passou a sentença determinou que Fábio Pereira só poderá requerer a liberdade condicional depois de um mínimo de 16 anos na cadeia. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,57%. Os fuzileiros navais americanos avançam em direção ao centro de Fallujah, reduto da resistência sunita no Iraque. Um bombardeio maciço teve início agora à tarde. Na ofensiva final, que recebeu formalmente o sinal verde do primeiro-ministro interino Iyad Allawi, os militares já tomaram posições estratégicas, incluindo um hospital, 2 pontes e a estação de trem da cidade. 12 pessoas morreram nos intensos confrontos da manhã. Os 20 mil soldados americanos e policiais iraquianos estão sendo apoiados por centenas de tanques, artilharia pesada, caças e helicópteros. No primeiro estágio da ofensiva final, os soldados atacaram os arredores da cidade, trocando tiros com os rebeldes. De madrugada, durante o assalto ao Hospital Geral de Fallujah, 38 pessoas morreram e dezenas foram presas. A ordem da invasão foi dada pelo primeiro-ministro interino Iyad Allawi, que prometeu limpar o país dos terroristas leais ao jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. Ontem, ele decretou o estado de emergência por 60 dias em todo o país, com exceção das áreas curdas. Foi decretado toque de recolher e as fronteiras com a Jordânia e a Síria foram fechadas, assim como o aeroporto de Bagdá. O grupo liderado pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, o terrorista mais procurado pelos Estados Unidos no Iraque, divulgou um vídeo pela internet com imagens de um suposto atentado suicida. 3 soldados britânicos e um intérprete iraquiano morreram no ataque. As imagens seriam de um atentado ocorrido na última quinta-feira. Elas mostram um veículo repleto de explosivos circulando por uma estrada no sul de Bagdá. O motorista suicida permite a passagem de carros civis antes de detonar as bombas ao lado de um comboio militar. Foi o primeiro atentado suicida contra tropas britânicas no Iraque. 8 soldados ficaram feridos. Eles faziam parte de um contingente de 850 homens deslocados pela Grã-Bretanha para áreas a sudoeste de Bagdá. A finalidade era liberar as forças americanas para atuar mais intensamente na repressão a rebeldes nas cidades controladas pelos sunitas. Os britânicos estavam baseados em Basra, uma cidade relativamente tranquila no sul do país. 2 carros-bomba explodiram perto de um comboio militar americano em Hamad. Ainda não há informações de vítimas. Os líderes da Autoridade Nacional Palestina viajaram de Ramala para a Jordânia e de lá vão para Paris, onde amanhã visitam o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. A viagem chegou a ser cancelada por causa das críticas da mulher de Arafat à cúpula palestina. Suha Arafat disse que os líderes palestinos conspiram para enterrá-lo vivo. Na delegação palestina estão o primeiro-ministro Ahmed Corei, o ex-premier Mahmoud Abbas e o ministro das Relações Exteriores Nabil Shaat. Horas antes do embarque, um assessor anunciou que a viagem à França estaria cancelada. Em entrevista à TV árabe Al Jazeera, Suha Arafat criticou duramente a cúpula palestina que, segundo ela, conspira contra o líder palestino para enterrá-lo vivo. Mas a delegação palestina voltou atrás e foi para Paris com o objetivo de desfazer o mal-entendido e para saber o real estado de Arafat, internado em coma há mais de uma semana num hospital militar perto da capital francesa. Suha vem sendo muito criticada pelos palestinos por centralizar as informações sobre a saúde do líder palestino. Os rumores só atrapalham e os boletins médicos são escassos e muito lacônicos. Em Israel, o governo já preparou o enterro de Arafat, sem consultas prévias, o que provocou a indignação dos palestinos. Em Jenin, na Cisjordânia, 4 palestinos foram mortos por forças israelenses. De acordo com militares de Israel, os 4 eram integrantes das brigadas dos mártires de Al-Aqsa. Os militantes foram atingidos quando viajavam de carro. Agentes israelenses entraram na cidade disfarçados para executar os ativistas. Os 4 homens que eram procurados por envolvimento em atentados tentaram abrir fogo ao perceber a aproximação dos agentes, mas foram mortos antes de poder reagir.
Jenin é uma das cidades palestinas que mais abrigam terroristas. O ataque acontece no momento em que o presidente palestino Yasser Arafat está internado entre a vida e a morte na França e as lideranças palestinas tentam manter a ordem nos territórios. A cidade de Fallujah, considerada como o maior foco do terrorismo no Iraque. A operação, batizada de Fúria Fantasma, foi autorizada pelo primeiro-ministro Iyad Allawi. O objetivo é estabilizar o país para as eleições de janeiro. O ministro da Defesa do Iraque confirmou o começo do ataque e anunciou que a maior ofensiva deve ocorrer amanhã. De Beirute, no Líbano, Monir Safatli. Fallujah está em chamas. Os incêndios são muitos e o som das explosões é ensurdecedor em toda a cidade, que começou a ser invadida por 20 mil soldados americanos e iraquianos, apoiados por centenas de tanques, artilharia pesada, caças e helicópteros. As tropas terrestres atacaram uma estação de trens depois de terem tomado de madrugada o hospital da cidade, onde 38 supostos rebeldes foram mortos e dezenas foram detidos. Outras 10 pessoas morreram e 16 foram feridas nos confrontos de hoje. 2 caças e um avião sem piloto americanos teriam sido derrubados. A ofensiva Fallujah foi autorizada hoje cedo pelo primeiro-ministro iraquiano. Ele disse ter chegado a hora de limpar a cidade dos terroristas e restabelecer a segurança no país antes das eleições previstas para janeiro. Iyad Allawi informou ter entrado em vigor o estado de emergência, menos nas áreas curdas. Foram fechadas as fronteiras com a Jordânia e Síria, além do aeroporto de Bagdá. Foi decretado o toque de recolher e todos os que estiverem armados vão ser detidos. Além de Fallujah, a cidade de Ramadi também está sendo bombardeada em resposta a um ataque rebelde contra militares americanos. Dezenas de mortos e feridos continuam nas ruas, porque é proibida a circulação até mesmo de ambulâncias. Um carro-bomba explodiu perto de um comboio norte-americano, deixando, segundo testemunhas, vários soldados mortos ou feridos. De Beirute, no Líbano. Uma bomba explodiu na frente de uma escola muçulmana no sul da Holanda. O ataque só fez aumentar a tensão no país, provocada pela morte do cineasta Theo van Gogh na semana passada. Ele teria sido assassinado por um militante islâmico, desencadeando uma série de ataques contra mesquitas do país. A polícia cercou imediatamente o local. A explosão danificou a entrada e as janelas da escola de Eindhoven. Ninguém ficou ferido. Vários moradores que foram ao local estavam muito chocados com o ataque. Essa mulher explicou que os alunos tiveram sorte, porque a bomba explodiu antes do início das aulas. Na terça-feira da semana passada, teve início uma série de ataques contra mesquitas na Holanda. A onda de violência foi provocada pela morte do cineasta Theo van Gogh, supostamente assassinado por um militante islâmico. O diretor tinha lançado há 2 meses o polêmico filme denunciando os maus tratos a mulheres muçulmanas. Mudanças no governo. E deve definir a escolha dos novos juízes federais. Os nomes vão ser submetidos ao Congresso, dominado pelos republicanos, mas precisam de apoio da minoria democrata para confirmação. A escolha dos juízes deverá levar em conta as posições deles em relação a questões explosivas, como o aborto e o casamento gay. Uma delegação de alto nível, formada pelas 3 principais autoridades palestinas, chegou à França para visitar o presidente Yasser Arafat, que está em situação crítica no hospital militar em Paris. A visita se dá em meio a um clima de disputa pela herança, não apenas política, de Arafat. De Tel Aviv, Daniela Kresh. O primeiro-ministro Ahmed Corei desembarcou em Paris sem saber se vai poder ou não descobrir a verdade sobre o estado de saúde de Yasser Arafat. A mulher do presidente, Surra Arafat, que vem causando polêmica desde que o líder palestino adoeceu, avisou que não vai deixar que Corei ou outros integrantes de sua delegação tenham acesso a Arafat ou aos médicos que tratam dele. Da delegação fazem parte também o ex-primeiro-ministro Abu Mazen e o ministro das Relações Exteriores, Nabil Saad. De manhã, Surra acusou em discurso por telefone, transmitido pela rede de TV Al Jazeera, que o objetivo da viagem de Corei seria enterrar Yasser Arafat vivo. Ela disse que seu marido continua respirando e que, se Allah deixar, vai voltar à sua terra natal, que para fins do discurso seria Jerusalém, apesar de Arafat ter nascido no Egito. O discurso de Surra causou reações imediatas entre os palestinos, que acreditam que ela esteja almejando o dinheiro deixado por Arafat em contas bancárias.
Muitos saíram às ruas para reclamar da mulher do presidente, que não é bem vista na região. Ela é acusada de viver confortavelmente em Paris com dinheiro público durante anos, ao invés de enfrentar as dificuldades da vida na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Há receios de que Surra tenha pressionado Arafat a aceitar ser tratado na França, já sabendo que naquele país teria, por lei, direito de controlar as informações médicas sobre o marido. Segundo o ministro palestino Soufiane Abu Zaida, a situação é absurda, já que Yasser Arafat não é prioridade de Surra Arafat, e sim do povo palestino. Em Israel, os serviços de inteligência especulam que Yasser Arafat deve ser desconectado nesta terça-feira dos aparelhos que o mantêm vivo. Um dos motivos para a data seria religioso. O dia marca um dos principais feriados do mês sagrado do Ramadã, quando, segundo o Islã, o profeta Maomé recebeu o Corão de Alá. Daniela Cresce, de Tel Aviv, para a Globo News. Soldados americanos e iraquianos entraram nesta segunda-feira na cidade de Faluja, há meses nas mãos de insurgentes. William Vac, em abril já houve um ataque semelhante em Faluja. Será que agora vai ser diferente? Ana, em abril, um levante em várias cidades tornou politicamente impossível a ofensiva militar contra Faluja. Agora, os governos iraquiano e americano acham que sem a ofensiva militar é que é impossível alcançar o alvo político deles, realizar eleições no ano que vem. Os americanos mostraram como se entra num hospital. E os iraquianos aprenderam. Um soldado iraquiano ferido foi até agora a única baixa entre as tropas americanas e iraquianas que começaram pelo hospital de Faluja o grande ataque à cidade. Os atacantes têm completa superioridade militar em terra e no ar. Enfrentam o adversário com armamento leve. Ponta de lança do ataque são os fuzileiros americanos instruídos em palavras simples pelo general. Vocês vão lá e quebram a espinha daqueles caras que estão aterrorizando a população, disse. As tropas iraquianas foram saudadas pelo primeiro-ministro Yad Alawi, posando de homem forte. Os americanos consideram a Batalha de Faluja a mais importante desde a invasão e deposição de Saddam em abril do ano passado. Dependem do que chamam de pacificação da cidade, dizem os governos do Iraque e dos Estados Unidos. As eleições marcadas para janeiro. Líderes religiosos sunitas e da maioria xiita condenaram a ofensiva contra Faluja e fizeram apelos aos soldados iraquianos para que não combatam ao lado dos americanos. Em abril, os americanos entregaram a cidade a forças iraquianas, mas elas desertaram ou passaram para o lado dos insurgentes. Ana. Obrigada, William. E nessa guerra de propaganda, rebeldes iraquianos retalharam ao divulgar hoje um vídeo pela internet. Com 2 minutos e meio de duração, o vídeo, feito por um grupo ligado à Al-Qaeda, mostra um ataque a um suposto veículo militar americano na cidade de Hamad, perto de Faluja. Antes e depois da explosão, militantes repetem uma só frase: Deus é grande. E na França, a guerra é para saber o que está acontecendo com o Yasser Arafat. Assessores do líder palestino já estão em Paris para tentar visitá-lo no hospital, como conta o correspondente Caco Barcelos. O protesto do povo de Ramallah é contra a mulher de Yasser Arafat, Surra Tawil, acusada de monopolizar as informações sobre o estado de saúde do marido. Numa entrevista à rede árabe de televisão Al Jazeera, Surra também acusou os 3 principais assessores de Arafat, todos candidatos a suceder o líder, de envolvimento em uma conspiração. Eles estão querendo enterrá-lo vivo, afirmou Surra. Os dirigentes palestinos desembarcaram agora à noite em Paris para saber exatamente o que está acontecendo com Arafat. Surra, que é há 40 anos mais jovem que o marido, sempre foi vista com desconfiança pelos palestinos por causa de sua origem religiosa cristã e porque sempre morou longe dos territórios ocupados. Surra vive com a filha de 9 anos entre a Tunísia e a França. Aqui em Paris ela mora neste hotel de luxo que pertence ao pai dela, um banqueiro árabe. Ela teria se recusado a acompanhar Arafat quando ele deixou o exílio para assumir a liderança dos palestinos na Cisjordânia. Surra nunca o visitou durante os quase 3 anos que Arafat ficou confinado no QG de Ramallah. Embora distante, Surra é uma defensora radical da criação de um Estado palestino independente. Aos 20 anos de idade, se converteu ao Islã
e já esteve várias vezes envolvida em escândalos diplomáticos por causa de suas declarações polêmicas contra o governo de Israel. Igreja de Bagdá matando 5 civis. No hospital para onde foram levados os feridos, um outro atentado matou 5 policiais. Enquanto as bombas dos terroristas explodiam na capital, as bombas da coalizão explodiam em Faluja. O reduto da resistência sunita é alvo de uma mega ofensiva denominada Fúria Fantasma. A cidade conflagrada não tem água nem luz. De Beirute, Munir Safatli. Incêndios e o som das explosões tomaram conta da cidade de Faluja, que foi invadida por 20 mil soldados americanos e iraquianos, apoiados por centenas de tanques, artilharia pesada, caças e helicópteros. Depois de um dia de bombardeio sem interrupção, os fuzileiros navais lançaram uma ofensiva sobre 2 bairros onde estariam escondidos terroristas. E as tropas terrestres atacaram a estação de trens depois de terem tomado o hospital da cidade. 38 supostos rebeldes foram mortos e dezenas foram detidos. Todos os detidos são funcionários, segundo a administração do hospital, que está sem água, energia e remédios. Os rebeldes disseram ter destruído em um ataque suicida 2 tanques norte-americanos e teriam derrubado 2 caças e um avião sem piloto. A ofensiva a Faluja foi autorizada pelo primeiro-ministro iraquiano. Ele disse ter chegado a hora de limpar a cidade dos terroristas e restabelecer a segurança no país antes da realização das eleições previstas para janeiro. Em entrevista, Iyad Alawi informou ter entrado hoje em vigor o estado de emergência, menos nas áreas curdas. Foram fechadas as fronteiras com a Jordânia e Síria e o aeroporto de Bagdá por 48 horas. Também foi decretado o toque de recolher. Na capital, um carro-bomba destruiu parcialmente 2 igrejas e várias casas próximas. 5 pessoas morreram e 40 foram feridas. Na província de Al-Anbar, 3 fuzileiros navais americanos foram mortos. E possivelmente em represália à invasão de Faluja, fortes explosões foram ouvidas esta noite em Bagdá, próximo à Área Verde, onde estão localizadas as embaixadas americana e britânica. Ainda na capital, e depois de um período de trégua, voltaram a ocorrer hoje confrontos na rua Haifa, chamada de Pequena Faluja, por causa da forte resistência contra a ocupação. Pela manhã, uma patrulha americana foi atacada com morteiros. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli, para a Globo News. Uma delegação de alto nível formada pelas 3 principais autoridades palestinas chegou à França para visitar o presidente Yasser Arafat, que está em situação crítica no Hospital Militar de Paris. A visita se dá em meio a um clima de disputa pela herança não apenas política de Arafat. De Tel Aviv, Daniela Kresh. O primeiro-ministro Ahmed Corei desembarcou em Paris sem saber se vai poder ou não descobrir a verdade sobre o estado de saúde de Yasser Arafat. A mulher do presidente, Surra Arafat, que vem causando polêmica desde que o líder palestino adoeceu, avisou que não vai deixar que Corei ou outros integrantes de sua delegação tenham acesso a Arafat ou aos médicos que tratam dele. Da delegação fazem parte também o ex-primeiro-ministro Abu Mazen e o ministro das Relações Exteriores, Nabil Saad. De manhã, Surra acusou em discurso por telefone, transmitido pela rede de TV Al Jazeera, que o objetivo da viagem de Corei seria enterrar Yasser Arafat vivo. Ela disse que seu marido continua respirando e que, se Allah deixar, vai voltar à sua terra natal, que para fins do discurso seria Jerusalém, apesar de Arafat ter nascido no Egito. O discurso de Surra causou reações imediatas entre os palestinos, que acreditam que ela esteja almejando o dinheiro deixado por Arafat em contas bancárias. Muitos saíram às ruas para reclamar da mulher do presidente, que não é bem vista na região. Ela é acusada de viver confortavelmente em Paris com dinheiro público durante anos, ao invés de enfrentar as dificuldades da vida na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Há receios de que Surra tenha pressionado Arafat a aceitar ser tratado na França, já sabendo que naquele país teria, por lei, direito de controlar as informações médicas sobre o marido. Segundo o ministro palestino Soufiane Abu Zaida, a situação é absurda, já que Yasser Arafat não é prioridade de Surra Arafat, e sim do povo palestino. Em Israel, os serviços de inteligência especulam que Yasser Arafat deve ser desconectado nesta terça-feira dos aparelhos que o mantêm vivo.
Um dos motivos para a data seria religioso. O dia marca um dos principais feriados do mês sagrado do Ramadã, quando, segundo o Islã, o profeta Maomé recebeu o Corão de Alá. Daniela Cresce, de Tel Aviv, para a Globo News. Madrugada, ele está em coma profundo. De Paris, Adriana Moisés. De acordo com o último boletim médico do Hospital Militar de Persi, onde o líder palestino está internado, a evolução do coma profundo ficará reservada aos médicos que o assistem. Após um dia de rumores, 4 dirigentes do alto escalão palestino chegaram na noite desta segunda-feira a Paris, o premier Ahmed Corei, o número 2 da autoridade palestina Mahmoud Abbas, o ministro de Relações Exteriores Nabil Chat e o presidente do parlamento, Raoui Fatou, se dirigiram ao hospital de Persi no final da manhã desta terça-feira, com a esperança de quebrar a resistência de Surra e visitar Arafat no CTI. A delegação palestina nega as acusações de conspiração citadas por Surra Arafat e afirma que o povo palestino tem o direito de ser informado sobre o real estado de saúde de seu líder. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Autoridades da Indonésia destruíram em Jacarta 20 mil garrafas de bebida alcoólica. A mercadoria estava sendo vendida ilegalmente durante o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Ele termina hoje. Numa praça da capital, um trator destruiu as bebidas apreendidas, que incluíam uísque, vodka e vinho. O consumo de álcool é proibido durante o Ramadã, um mês dedicado ao jejum, às orações e ao estudo do Corão. Durante esse período, a polícia intensifica as batidas nos bares sem licença para funcionar e nas barracas que vendem mercadorias na rua. Em operações anteriores, quase 30 mil garrafas foram apreendidas. A Indonésia é a maior nação muçulmana do mundo. A violência toma conta do Iraque. Em Bakuba, a noroeste de Bagdá, rebeldes atacaram 3 delegacias de polícia, matando 45 pessoas e deixando mais de 30 feridas. Em Kirkuk, um carro-bomba explodiu diante de um posto da Guarda Nacional e em Bagdá foram registrados vários ataques com morteiros. A oeste da capital, em Faluja, soldados dos Estados Unidos, com o apoio das forças iraquianas, lançaram uma ofensiva em larga escala e já chegaram ao centro da cidade. O Comando Militar dos Estados Unidos afirma que as tropas já controlam 1/3 da região. Segundo os militares, 42 rebeldes foram mortos nos combates até agora. 15 civis também perderam a vida nos bombardeios. De Beirute, Munir Safatli. As explosões continuam ininterruptas em Faluja. Grossas colunas de fumaça preta cobrem toda a cidade. Os ataques aéreos e terrestres dos aliados destruíram uma clínica médica. Foram mortos médicos, funcionários e pacientes. Durante a ofensiva, um helicóptero americano foi derrubado por um foguete. Os Estados Unidos desmentiram a informação confirmada por várias agências internacionais de notícias. Vários fuzileiros navais teriam sido feridos. Enquanto a aviação e artilharia norte-americanas aumentam o bombardeio pelo controle de Faluja, os rebeldes atacaram em outras frentes. Pelo menos 45 policiais iraquianos foram mortos em Bakuba em um ataque contra 3 delegacias policiais. Também foi destruída uma ponte que liga a cidade de Bagdadia e Hanakin. Em Kirkuk, 2 iraquianos morreram e vários outros foram feridos no atentado suicida com um carro-bomba em frente a um posto da Guarda Nacional. Em Bagdá, morteiros foram disparados contra um hotel e outros caíram próximo à área verde, onde estão localizadas as embaixadas americana e britânica. O Partido Islâmico ameaçou se retirar hoje do governo se for mantida a ofensiva contra Faluja. Ele exige o retorno às negociações em busca de uma solução pacífica. Um comitê de clérigos sunitas voltou a pedir à polícia e Guarda Nacional iraquianas para não participarem da ofensiva contra Faluja. Os clérigos encaminharam também carta às Nações Unidas e à Liga Árabe em que denunciaram os ataques americanos contra os civis iraquianos. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli, para a Globo News. O primeiro-ministro interino do Iraque, Aad Alawi, decretou hoje o toque de recolher em Bagdá, a exemplo do que já tinha feito em Faluja, Ramadi e Samarra.
A medida vai vigorar por tempo indeterminado, segundo o comunicado divulgado pelo governo. Mesmo com toda a atenção no Iraque, uma das primeiras medidas do presidente reeleito dos Estados Unidos, George W. Bush, vai ser interna. Ele deve apresentar nos próximos dias a emenda à Constituição garantindo que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. O objetivo é banir o casamento gay e agradar os milhões de conservadores que votaram nele. Esta cena o presidente George Bush não quer mais que se repita nos Estados Unidos. Agora, com o respaldo da vitória no voto popular, Bush vai tentar aprovar uma emenda à Constituição americana para afirmar que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. No primeiro mandato, a medida foi barrada. Agora, a oposição está derrotada e dividida. O líder democrata no Senado, Tom Daschle, não conseguiu se reeleger. Enquanto isso, os republicanos ampliaram a maioria que já tinham no Senado e também ganharam cadeiras na Câmara. O partido e o governo saíram fortalecidos das eleições. Karl Rove, principal estrategista da Casa Branca, disse nesta entrevista que o país seguiu a direção republicana. A eleição mostrou que a maioria da população está unida em torno do presidente Bush e da agenda dele de centro-direita. Ainda assim, não vai ser fácil emendar a Constituição. É preciso ter o apoio de 2/3 do Congresso e de pelo menos 38 dos 50 estados da federação. Por enquanto, 16 estados são contra o casamento homossexual. No Texas, a mudança já começou. O Conselho de Educação Estadual mandou reeditar os livros didáticos. Hoje, eles se referem ao casamento como a união entre duas pessoas, mas vão passar a dizer que ele é a união entre um homem e uma mulher. O direito ao aborto também será discutido. Bush quer proibir a venda da pílula do dia seguinte. A oposição acredita que o presidente vai apresentar o nome de um juiz que seja contra o aborto para substituir William Rehnquist, que preside a Suprema Corte e está doente. Deputados e senadores têm que aprovar a escolha. A briga será travada no Congresso, mas pode ser uma queda de braço desequilibrada, com um governo fortalecido e uma oposição ainda desorganizada. O estado de saúde do presidente da Autoridade Palestina se agravou na noite passada. Segundo os médicos, Yasser Arafat está em coma mais profundo. No final da manhã, e citando fontes palestinas, a agência internacional de notícias Reuters chegou a noticiar a morte de Arafat. A agonia do presidente da Autoridade Palestina dura 11 dias e está sendo marcada por informações conflitantes sobre a natureza da doença e sobre o real estado de saúde de Arafat. Uma delegação formada pelo mais alto escalão da Autoridade Palestina passou quase 3 horas no Hospital Militar Persi. O primeiro-ministro Ahmed Corei, o vice-presidente Abu Mazen e o ministro das Relações Exteriores Nabil Shaat saíram do hospital certos de que Arafat tem poucas horas de vida. Depois da visita, o vice-presidente Abu Mazen disse que os membros da delegação conversaram com todos os médicos que cuidam de Arafat e que a situação é muito grave. Na última hora, as agências internacionais de notícias fizeram seguidos anúncios e desmentidos sobre a morte de Arafat. Agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores palestino, Nabil Shaat, ligou para a CNN e disse que Arafat está vivo, mas em condições críticas. O correspondente da Rede Globo na França, Caco Barcelos, está na porta do Hospital Militar Persi e conta por telefone como está o clima no hospital. No começo da tarde, foram fortes os rumores aqui sobre a morte do líder palestino. Mas a direção do Hospital Militar de Persi não confirma a informação. Neste momento, não há nenhuma movimentação que indique o anúncio de um novo comunicado. Os palestinos que estão aqui de vigília afirmam que agora a situação se tornou gravíssima. Depois de mais de 170 horas de agonia do coma, eles acreditam que o líder palestino esteja perto do fim. Caco Barcelos, de Paris, para o Jornal Hoje. Ainda nesta edição, você acompanha novas informações sobre o estado de saúde de Yasser Arafat. Que a decisão de desligar os aparelhos que mantém o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, ainda não foi tomada. A delegação visitou o dirigente palestino hoje no Hospital Militar, perto de Paris, onde Arafat está internado há 12 dias. Nas últimas horas, as agências de notícias divulgaram informações contraditórias sobre o estado de saúde de Arafat.
Citando fontes palestinas em Paris, as agências EFE e Reuters afirmaram que o dirigente palestino teria morrido. Logo depois, a direção do hospital negou a informação. O vice-ministro do exterior palestino, Ilan Halev, diz que ninguém tem o direito de herdar o dinheiro da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Um recado claro à mulher de Arafat, Surra, que os palestinos criticam por estar morando nos últimos 3 anos na França, longe do marido. De Paris, fala ao vivo o repórter Milton Blay, da Rádio França Internacional. O ministro das Relações Exteriores palestino, Nabil Chat, que faz parte da delegação palestina que se encontra atualmente aqui em Paris, disse há poucos instantes que a decisão de desligar os aparelhos que mantêm em vida Yasser Arafat ainda não foi tomada. Aliás, ele acrescentou um detalhe importante, que todos os membros da delegação são contrários à eutanásia e que, portanto, ninguém pode dizer quando serão desligados os aparelhos que mantêm Arafat artificialmente em vida. Chat desmentiu também as hipóteses de envenenamento de câncer. Segundo ele, o diagnóstico médico exclui categoricamente essas duas hipóteses cujos rumores andaram circulando aqui em Paris e, sobretudo, entre os jornalistas que cobrem o hospital Percy lá em Clamart. As informações ainda são as mais contraditórias possíveis, circulando a respeito do estado de saúde. Uns dizem que Arafat efetivamente já está morto, outros dizem que ele ainda está em vida, como, por exemplo, Mahmoud Abbas, o número 2 da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, que encontrou, que foi hoje ao hospital e que conversou longamente com os médicos que ainda estão tomando conta de Yasser Arafat. A cúpula palestina está sendo recebida nesse exato momento pelo presidente francês Jacques Chirac e deve em seguida conceder uma entrevista coletiva por volta das 18 horas, horário de Paris, 15 horas, aí em Brasília. O presidente norte-americano George Walker Bush telefonou há poucos instantes para o presidente Jacques Chirac, exatamente para saber a quantas anda o estado de saúde de Yasser Arafat. Portanto, segundo, vale a pena repetir, segundo o ministro das Relações Exteriores, Nabil Chat, que faz parte da delegação palestina, a decisão de desligar os aparelhos que mantêm artificialmente em vida Arafat ainda não foi tomada. Milton Blay, Rádio França Internacional, ao vivo para a Globo News. Segundo dia do ataque maciço à cidade iraquiana de Faluja. Grande parte do local já está sob controle da coalizão. Cerca de 90 rebeldes foram mortos nos confrontos e uma imensa quantidade de armamentos apreendidos. Durante a noite, a artilharia das tropas americanas iluminou o céu de Faluja. Pareciam fogos de artifício, mas era um sinal mais evidente de que a ofensiva seria pesada. 6.000 soldados americanos e 2.000 iraquianos participam do ataque que tem como objetivo retomar o controle da cidade dominada por rebeldes. O governo iraquiano estima que haja cerca de 3.000 militantes lutando em Faluja. Para facilitar o avanço dos soldados, a barragem de artilharia é incessante contra casas e prédios onde os insurgentes estão entrincheirados. Estima-se que 70% da população civil fugiu da cidade. Centenas de casas viraram ruínas. Os moradores que ficaram estão sem energia e água. Os ataques só têm poupado até agora as mesquitas. Colunas de fumaça são vistas por todo lado. Faluja está totalmente cercada para evitar a fuga de combatentes. Houve vários atentados em outras cidades do Iraque. Em Bakuba, 2 delegacias de polícia foram atacadas. Em Bagdá, explosões atingiram 2 igrejas cristãs e um carro-bomba explodiu perto do maior hospital de emergência da capital, onde os feridos nos ataques às igrejas estavam sendo socorridos. O exército americano não faz uma estimativa sobre o tempo que será preciso para retomar o controle de Faluja. A pergunta que se faz agora é se esta ofensiva será capaz de evitar rebeliões em outras regiões do Iraque.
O Irã anunciou que está pronto para produzir mísseis Shahab-3 em grande quantidade. Esse míssil tem um alcance de 2.000 quilômetros. Isso daria para atingir Israel ou alvos americanos em bases do Golfo Pérsico. O primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Alawi, decretou hoje o toque de recolher em Bagdá, a exemplo do que já ocorre em Fallujah, Ramadi e Samarra. A medida vai vigorar por tempo indefinido, segundo o comunicado divulgado pelo governo. O porta-voz do secretário-geral da Autoridade Nacional Palestina, Tahib Abdel-Rahim, disse agora há pouco que Yasser Arafat vai ser enterrado na Mucata, como é conhecido e como é chamado o quartel-general em Ramallah, na Cisjordânia. Segundo ele, os médicos tentam conter uma hemorragia cerebral em Arafat. Em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, deu uma declaração agora há pouco. Sem citar Arafat, Sharon disse que o terrorismo cessou. Ele acredita que agora os israelenses vão ser capazes de progredir muito mais rapidamente no caminho da paz para melhorar a situação em Israel e na região. Disse que ele está vivo e que os órgãos vitais como coração, pulmões e cérebro funcionam. O ministro do Exterior admitiu que o estado de Arafat, em coma profundo, se agravou, mas que ele resiste. O ministro pediu o fim das especulações sobre a morte de Arafat e foi enérgico ao afirmar que a eutanásia está fora de questão. O ministro do Exterior afirmou ainda que as instituições palestinas funcionam e que o presidente do Conselho Legislativo, o Parlamento Palestino, vai assumir o cargo em caso de Arafat morrer. Abatido, mas calmo, o ministro do Exterior palestino, Nabil Shaat, afirmou que Yasser Arafat está vivo, mas que o estado piorou nas últimas horas. Segundo o ministro, o coração, os pulmões e o cérebro de Arafat estão preservados. Nabil Shaat pediu que a imprensa pare com as especulações sobre a saúde de Arafat e a sucessão política. Nabil Shaat lembrou que as instituições palestinas estão funcionando com o primeiro-ministro Ahmed Corei à frente do governo e garantiu que os palestinos vão respeitar as leis. Em caso de morte, vai assumir o poder o presidente do Conselho Legislativo, que terá 60 dias para convocar eleições. Nabil Shaat elogiou a equipe médica do Hospital Militar de Persi, perto de Paris, onde Arafat está internado há 12 dias. Ele disse que os médicos têm dado toda a assistência a Arafat, que está sedado. Segundo o ministro, os médicos descartaram que Arafat tenha câncer ou tenha sido envenenado. Os médicos acreditam que a idade e o confinamento em Ramallah por quase 3 anos, muitas vezes sem comida, sem água e energia elétrica, possam ter contribuído para o agravamento da saúde do líder palestino. Os líderes palestinos discutem no caso de morte onde Arafat será enterrado. Em Ramallah, na Cisjordânia, o secretário-geral da Autoridade Nacional Palestina, Tahib Abdel-Rahim, disse que Yasser Arafat será enterrado em Mucata, no quartel-general de Ramallah, na Cisjordânia. A Autoridade Nacional Palestina confirma que Arafat está com hemorragia cerebral. O negociador palestino, Saeb Erekat, traduziu para os jornalistas as palavras do secretário-geral da Autoridade Nacional Palestina e confirmou que os líderes palestinos vão passar a noite em reunião na Mucata para acertar todos os detalhes necessários para o funeral de Yasser Arafat. As informações sobre a gravidade do estado de saúde de Yasser Arafat fizeram com que muitos palestinos começassem a preparar tributos ao maior líder nacional da Palestina. Palestinos da faixa de Gaza e na Cisjordânia começam a preparar homenagens ao seu maior líder. Em Gaza, artistas estão pintando murais e colando centenas de cartazes com fotografias de Arafat por toda a cidade e na faixa de Gaza. A emoção em torno da possível morte de Arafat é especialmente forte na faixa de Gaza, onde nasceu o pai do ex-guerrilheiro, para onde ele foi ao voltar do exílio e local onde muitos palestinos esperam que seja enterrado. Em Ramallah, na Cisjordânia, onde Yasser Arafat passou confinado nos últimos 3 anos e meio, o clima de devoção ao líder não é diferente. O rosto do homem que simboliza a luta do povo palestino vai receber hoje a visita do mais importante líder religioso da Cisjordânia, Tassir Tamimi. O clérigo disse que queria estar perto de Arafat nos momentos finais da vida dele e afirmou que nunca foi cogitada a possibilidade de desligar os aparelhos que o mantêm vivo. De Paris, Monique Matne.
O presidente do Conselho Superior do Tribunal Islâmico da Cisjordânia e da Faixa de Gaza se encontra no hospital parisiense. O imã Taysir Al-Tamimi seria a única pessoa capacitada para dar autorização de desligar os aparelhos de respiração artificial do líder palestino. As últimas 24 horas foram marcadas por informações contraditórias sobre o real estado de saúde de Arafat. Depois de informação anônima de um responsável palestino anunciando a morte do líder, os dirigentes palestinos em Paris multiplicaram as declarações desmentindo essa informação, mas confirmando o estado crítico de Arafat. O boletim médico do Hospital Militar Persi, confirmando o coma profundo, acabou dando fim aos rumores. O ministro das Relações Exteriores palestino, Nabil Chat, descartou que sua doença fosse provocada por envenenamento ou câncer. Chat disse ainda que em nenhum momento a possibilidade de desligar os aparelhos que mantém vivo foi discutida. De Paris, Monique Matine, Rádio França Internacional, para a Globo News. O governo de Israel decidiu permitir que o corpo do presidente palestino Yasser Arafat seja enterrado no quartel-general de Ramallah, na Cisjordânia. O funeral seria no Egito. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, afirmou que a morte de Arafat pode dar início a uma nova era de negociações no Oriente Médio. De Tel Aviv, Daniela Kresh. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon disse que agora está nas mãos dos palestinos acabar com o incitamento à violência e com o terror. Mas que antes que os atentados terroristas acabem, não vai abrir mão de sua política em relação à autoridade palestina. Sharon fez um comentário depois de 2 semanas evitando falar sobre a piora da saúde de Arafat, que ele declarou como figura irrelevante há quase 3 anos. O Gabinete de Segurança israelense deu sinal verde para que o enterro seja em Ramallah, na Cisjordânia. Segundo a mídia local, o funeral do líder palestino com honras militares aconteceria no Aeroporto Internacional do Cairo, capital do Egito, e o enterro em Ramallah. O acerto quanto ao funeral no Egito teria sido feito para facilitar a participação de personalidades estrangeiras, já que o acesso à Cisjordânia é mais complicado, principalmente para autoridades de países árabes sem relacionamento diplomático com Israel. Mesmo assim, são esperados muitos visitantes estrangeiros em Ramallah para o enterro. Israel prometeu não dificultar o acesso à cidade de quem chegar através do Aeroporto Internacional de Tel Aviv ou pela fronteira entre a Jordânia e a Cisjordânia. A polícia palestina ficaria responsável pela manutenção da ordem durante o enterro, mas o exército faria segurança em volta da cidade. Também foi decidido que Israel vai decretar cerco aos territórios palestinos para evitar tumultos. Cidadãos israelenses vão poder participar do funeral, mas terão que assinar um documento afirmando que sabem do perigo que estão correndo. Daniela Kresh, de Tel Aviv, para a Globo News. Um grupo islâmico assumiu hoje o sequestro de 3 parentes do primeiro-ministro interino do Iraque, Ad-Alawi. A organização ameaça decapitar os reféns em 48 horas, caso o governo não ordene a suspensão dos combates na cidade de Fallujah, a oeste da capital. No terceiro dia da ofensiva lançada contra a cidade sunita, prosseguem os intensos combates entre rebeldes e forças americanas e iraquianas. Uma fonte militar dos Estados Unidos afirmou que se a operação se desenrolar conforme o previsto, os soldados vão assumir o controle total sobre Fallujah em 2 dias. Os navais americanos continuam avançando sobre a cidade de maioria sunita com o apoio de bombardeios aéreos. Grossas nuvens de fumaça podiam ser vistas principalmente na região onde se localiza a estação ferroviária. Soldados americanos já teriam chegado ao coração do bairro de Jolan, onde estariam concentrados os rebeldes sunitas e os seguidores do jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, líder de um grupo responsável por atentados suicidas, sequestros e execuções em todo o país. O comando militar americano acredita que Zarqawi e outros líderes da resistência tenham abandonado a cidade antes mesmo do início da atual ofensiva. Os combates também são intensos na cidade de Karma, a 10 quilômetros de Fallujah. Guerrilheiros mascarados lançam morteiros contra o inimigo e tomam posições nas ruas armados de metralhadoras e lançadores de granadas. O governo ordenou a ofensiva contra redutos da resistência sunita para garantir o controle total do país, que vai às urnas em eleições gerais no dia 27 de janeiro. Mas os rebeldes lutam com todos os meios para garantir sua sobrevivência. Hoje, através da internet, um grupo islâmico assumiu o sequestro de 3 parentes do primeiro-ministro interino Yad Alawi. Eles foram levados de casa em Bagdá e a organização ameaça decapitá-los em 48 horas. Os sequestradores exigem o fim da ofensiva contra Fallujah e a libertação dos presos iraquianos.
Supostos militantes muçulmanos decapitaram um homem de 60 anos no sul da Tailândia, país de maioria budista. O assassinato foi em represália à morte de 85 muçulmanos no mês passado durante manifestação diante de uma delegacia de polícia. O assassinato nesta terça-feira foi o segundo nos últimos dias na região onde se concentra a minoria muçulmana do país. A vítima era um budista. Ao lado do corpo foram encontrados 2 bilhetes em que os assassinos dizem que a execução foi em represália à morte dos 85 muçulmanos no último dia 25. Os crimes levaram um importante clérigo muçulmano da região a pedir ao primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra, que se desculpe com as famílias dos manifestantes mortos. 22 pessoas, budistas na maioria, foram mortas nos últimos 16 dias. No caso de morte de Yasser Arafat, será exercido por 4 pessoas. O cargo de presidente da Autoridade Palestina será ocupado pelo atual presidente do Conselho Legislativo, de acordo com a legislação. Ahmed Corei continua como primeiro-ministro e a presidência da OLP será exercida pelo atual secretário-geral Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen. Em Paris, o principal clérigo muçulmano palestino visitou Yasser Arafat, internado há 13 dias no Hospital Militar de Persi. O sheik é amigo de Arafat e afirmou que ele está vivo. Mas a porta-voz da OLP reconheceu que o estado do dirigente palestino é crítico. O sheik Taysir Dayut Tamimi é o mais influente clérigo da Cisjordânia e amigo pessoal de Arafat. Ele passou 1 hora ao lado do líder palestino, que continua na UTI aqui do hospital de Persi. Tamimi disse que leu versos do Corão e rezou para que Arafat se sinta melhor. Ele descartou a possibilidade de desligamento dos aparelhos, porque isso é proibido pelas leis islâmicas. A porta-voz da autoridade palestina, Leila Shahid, também deu uma entrevista coletiva aqui no hospital. Ela confirmou que a situação é muito grave, mas disse que manterá as esperanças até o último segundo. Desde segunda-feira, os médicos lutam para conter uma hemorragia cerebral de Arafat. Na Cisjordânia, o dia foi de preparativos para os funerais. Arafat será enterrado no quartel-general de Ramallah, onde viveu confinado nos últimos 2 anos e meio. Mas o funeral de Estado será no Cairo, capital do Egito. Mais uma vez, palestinos saíram às ruas para lamentar o agravamento da misteriosa doença de Arafat. O palestino ainda criança puxa o coro por Yasser Arafat. As marchas, as vigílias e as orações na faixa de Gaza e na Cisjordânia atravessaram a noite. Quando o dia começou, os últimos preparativos para o enterro já eram visíveis. No quartel-general em Ramallah, as escavadeiras abrem caminho para preparar o local da sepultura. O governo de Israel permitiu que o enterro seja no mesmo lugar onde Arafat passou os últimos 2 anos e meio. Mas, por segurança, a cerimônia fúnebre deverá ser no Cairo. O presidente do Egito, Hosni Mubarak, concordou. Em Ramallah, as gráficas trabalham a todo vapor. Milhares de pôsteres já foram impressos. Glorificado pelos palestinos, mas odiado pelos judeus. Em Jerusalém, Ruth Matar exibe outra imagem nos cartazes que desenha e coleciona. Os palestinos decidiram quem vai ocupar o lugar de Arafat na hierarquia do governo. Após o anúncio da morte dele, o presidente interino da autoridade palestina será Rawi Fatou, que atualmente preside o parlamento. Um grupo islâmico assumiu hoje o sequestro de 2 parentes do primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi. A organização ameaça decapitar os reféns em 48 horas, caso o governo não ordene a suspensão dos combates na cidade de Fallujah, a oeste da capital. No 3º dia da ofensiva lançada contra a cidade sunita, prosseguem os intensos combates entre rebeldes e forças americanas e iraquianas. Uma fonte militar dos Estados Unidos afirmou que se a operação se desenrolar conforme o previsto, os soldados vão assumir o controle total sobre Fallujah em 2 dias. Fuzileiros navais americanos continuam avançando sobre a cidade de maioria sunita com o apoio de bombardeios aéreos. Grossas nuvens de fumaça podiam ser vistas principalmente na região onde se localiza a estação ferroviária. Soldados americanos já teriam chegado ao coração do bairro de Jolan, onde estariam concentrados os rebeldes sunitas e os seguidores do jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, líder de um grupo responsável por atentados suicidas, sequestros e execuções em todo o país.
O comando militar americano acredita que Zarqawi e outros líderes da resistência tenham abandonado a cidade antes mesmo do início da atual ofensiva. Os combates também são intensos na cidade de Karma, a 10 quilômetros de Faluja. Guerrilheiros mascarados lançam morteiros contra o inimigo e tomam posições nas ruas armados de metralhadoras e lançadores de granadas. O governo ordenou a ofensiva contra redutos da resistência sunita para garantir o controle total do país, que vai às urnas em eleições gerais no dia 27 de janeiro. Mas os rebeldes lutam com todos os meios para garantir sua sobrevivência. Hoje, através da internet, um grupo islâmico assumiu o sequestro de 3 parentes do primeiro-ministro interino Iyad Allawi. Eles foram levados de casa em Bagdá e a organização ameaça decapitá-los em 48 horas. Os sequestradores exigem o fim da ofensiva contra Faluja e a libertação dos presos iraquianos. 3 policiais holandeses ficaram feridos numa operação antiterrorista no país. Eles foram atingidos pela explosão de uma granada em Haia. A operação teve como objetivo prender suspeitos de praticar atos terroristas no país. O espaço aéreo sobre a capital foi fechado e um esquadrão antiterrorista foi acionado, junto com policiais de elite e o corpo de bombeiros. A bomba explodiu no momento em que os policiais cercavam um prédio onde estavam os suspeitos. Tiros também foram disparados. A polícia não informou se as prisões têm ligação com o assassinato do cineasta Theo Van Gogh na semana passada. Um extremista islâmico é acusado do crime e, de acordo com as autoridades, ele teria agido em protesto contra o último filme do diretor, que denunciava os maus tratos a mulheres muçulmanas. Desde então, houve uma onda de ataques a prédios da comunidade muçulmana. Um desconhecido grupo islâmico já ameaçou o governo com uma série de atentados, caso a violência contra os muçulmanos não cesse. Órgãos vitais do líder palestino pararam de funcionar e que só um milagre pode salvá-lo agora. O primeiro-ministro francês pediu respeito por um homem que está morrendo. O agravamento do estado de saúde de Arafat motivou uma reunião de dirigentes palestinos na Cisjordânia. Os dirigentes da autoridade palestina passaram um dia reunidos no QG de Ramallah para tratar de assuntos administrativos de Gaza e da Cisjordânia. Foi o primeiro passo de uma nova forma de governo dos territórios palestinos sem o líder Yasser Arafat, que está há mais de 200 horas em estado de coma no Hospital Militar de Percy, na França. Hoje pela manhã, Arafat recebeu a visita do Sheikh Taysir Tamimi, um dos clérigos mais influentes do Oriente Médio. Amigo de Arafat, Tamimi ficou 2 horas ao lado dele e, na saída do hospital, descartou a possibilidade do desligamento das máquinas da UTI. Os assessores palestinos disseram hoje que os rins e o fígado pararam de funcionar. O médico aqui do Hospital Militar de Percy, que não quis se identificar, disse que uma equipe do setor de hematologia luta desde ontem para conter a hemorragia cerebral. Ele disse também que Arafat teve vários sangramentos de órgãos internos que deixaram muitas marcas na pele. Esses sintomas são características, segundo o médico, da síndrome de púrpura. Ainda segundo o médico, a agonia de Arafat pode durar horas ou vários dias. Terroristas iraquianos ameaçam matar 3 parentes do primeiro-ministro do Iraque se a ofensiva a Faluja não for interrompida. Faluja era o quartel-general da resistência iraquiana. A cidade é o alvo da maior operação militar americana desde o fim da guerra do Iraque. A batalha é o centro da cidade. Os tiros vêm da mesquita, diz o soldado americano. A resposta é um tiro direto de canhão contra o templo. Os rebeldes costumam ficar em cima dos prédios e acabam virando alvos fáceis. Os comandantes americanos dizem que a resistência em Faluja diminuiu bastante, é fragmentada e mal organizada. Mas suspeita-se que os principais chefes da resistência escaparam de Faluja antes da atual ofensiva e estão atuando em outros pontos do Iraque. Em Beige, dentro da área sunita, grupos armados nas ruas enfrentaram hoje os americanos. Outro bando afirma num vídeo ter capturado 20 iraquianos da recém-formada Guarda Nacional. E sequestradores levaram 3 parentes, um casal de primos e a nora deles, do primeiro-ministro Iyad Allawi, nominalmente quem deu a ordem para a retomada de Faluja. Ameaçam decapitar os reféns se não for suspensa a ofensiva. Os americanos estão próximos de ganhar mais um confronto militar com os rebeldes, mas estão distantes de uma vitória política. No Iraque inteiro, a resistência não parece estar diminuindo.
Na Turquia, centenas de pessoas saíram às ruas para protestar contra a ofensiva americana em Faluja. 400 pessoas participaram da manifestação em Istambul. Convocados por grupos islâmicos de esquerda, os manifestantes chamaram os americanos de assassinos e declaram apoio à população de Faluja. O protesto coincidiu com a visita à Turquia de um integrante do governo iraquiano.